Olá, esse vídeo faz parte do projeto integrador em computação 4. O tema geral é desenvolver análise de dados em escala, utilizando conjuntos de dados existentes e desenvolver uma interface para visualização dos resultados. O tema do nosso grupo é tráfego inteligente em cidades, uma análise de padrões de mobilidade urbana a partir de dados públicos. Somos o grupo 21, integrantes Daniel, Felipe, Juliana, eu, Catrine, Luiz Henrique, Matheus, orientadora Daniele da Silva Luz. A mobilidade urbana em São Paulo permanece um grande desafio e refletido em congestionamentos constantes, altos índices de acidentes e a superlotação nos transportes públicos. Este projeto busca compreender os fatores que influenciam esse cenário, analisando velocidade das vias, ocorrência de trânsito, pontos críticos e o desempenho do transporte coletivo. A pesquisa combina análise de dados de órgãos oficiais e um questionário online com a comunidade. As informações foram tratadas por meio de pipelines da ETL, organizado em um repositório no GitHub e apresentados em dashboards interativos no Power BI. Agora, com vocês, meu colega Felipe explicará um pouco sobre o repositório. Este aqui é o endereço do GitHub para o projeto, com o README exposto logo na primeira página. Esse projeto possui 3 pastas: a pasta de dados, que representa o destino dos arquivos CSV já extraídos e normalizados para o consumo pelo Power BI, a pasta de dashboards, onde ficam os dashboards do Power BI para as nossas 2 fontes de dados atuais, que são o formulário e a API do SP-Trans, e, por fim, a pasta de scripts, onde ficam os scripts necessários para o consumo das APIs, transformações e normalizações necessárias para que os dados possam ser consumidos de forma trivial pelo Power BI. Indo um pouco mais abaixo aqui no nosso README, ele descreve os requisitos mínimos, dentre os quais estão a instalação da suíte de Python, o que pode ser feito no site oficial para a versão do sistema operacional necessária, o pip, que é o gerenciador de dependências do Python, que também vem instalado na instalação da própria suíte, um token de autenticação que é necessário ser feito conjuntamente à SP-Trans na página de desenvolvedores. Isso é um processo gratuito e muito rápido. Aqui está o comando que é necessário para a instalação das dependências do Python, utilizando-se o pip. Então, ao copiar o comando e entrar aqui no meu terminal, como eu já tenho instalado essas dependências, ele não instalará novamente, porém, este é o comando correto, né? Como vocês podem ver. Aqui abaixo existe o comando de execução do script, que é basicamente Python, espaço, o nome do script, espaço, o token de acesso obtido na etapa anterior. Então, aqui eu estarei utilizando com essa variável aqui, que representa o meu token de acesso, por questões de privacidade, mas nada impede de ser inserido o token aqui propriamente. Então, como vocês podem ver, o script terminou a sua execução. E se eu entrar na pasta de dados aqui, ele tem agora aqui as últimas 2 que eu gerei, a 20 e 25, né? Além de outras que eu já havia executado em momentos anteriores, né? E todos esses arquivos, como eu mencionei anteriormente, já possuem os seus dados normalizados para um consumo numa ferramenta como o Power BI. Então, como vocês podem ver, né, tudo já está normalizado corretamente, com informações de velocidade, posicional, tamanho do trajeto específico, entre outras. A grande vantagem, né, é que essa atividade pode ser executada quantas vezes necessário, com dados novos atualizados no Power BI também sempre que necessário, o que pode fornecer para a gente uma quantidade muito relevante de informações no tempo,
sempre que executado pela ferramenta do Power BI. Agora, a minha colega Juliana falará sobre as visualizações dos resultados. E aí, pessoal, explicar um pouquinho para vocês sobre o projeto. Esse projeto ele integra o estudo sobre mobilidade urbana na cidade de São Paulo, com foco na análise de dados públicos e nas percepções de usuários de transporte coletivo, ou veículo próprio, ou aplicativo de transporte. A partir dessas fontes, estruturamos uma base consolidada de dados, tratamos e normalizamos as informações e desenvolvemos uma série de dashboards analíticos do Power BI que representam diferentes perspectivas do tráfego e da qualidade do transporte na cidade. Esse primeiro painel ele apresenta uma análise descritiva das respostas coletadas por meio dos formulários criados. Ele foi ramificado em duas versões, então para pessoal que utiliza veículo próprio e para pessoal que utiliza transporte público. Nessa próxima página nós temos uma melhor visualização de quem respondeu o formulário de transporte público, transporte mais usado, período de maior uso do transporte, e aqui as avaliações dessa galera que utiliza o transporte público como principal meio de locomoção. E na próxima página temos o outro lado do formulário, a análise de veículo próprio e ou aplicativo. Então, as principais dificuldades relatadas, frequência, o que o pessoal acha sobre a satisfação geral com a mobilidade, a percepção de segurança em vias. E todos esses painéis eles são integrados e interativos. Então, no momento que você clica para ver uma coisa, você consegue analisar todos os outros gráficos juntos, assim como nesse outro aqui de transporte público. Aqui nesse outro painel, nós apresentamos uma visão geral sobre os padrões de mobilidade urbana e segurança viária. O destaque inicial está no número de vítimas, tanto fatais quanto feridas, e na relação direta com a velocidade estimada. O gráfico de direção ele mostra que à medida que a velocidade aumenta, também cresce o número de vítimas, reforçando a importância de políticas de fiscalização e redução de velocidade. À direita acompanhamos a satisfação média dos usuários de transporte público ao longo do ano, que se mantém em torno de 3,2, indicando uma percepção moderada de qualidade. E por fim, o gráfico de rosca apresentando a proporção entre ônibus, trem e metrô, evidenciando o protagonismo do transporte coletivo na mobilidade dessa cidade de São Paulo. Aqui analisamos a distribuição e o crescimento da frota veicular no estado de São Paulo em 2025. Então, esses dados eles são mais recentes. O mapa de calor ele mostra a concentração de veículos nas regiões metropolitanas, especialmente na Grande São Paulo e em Campinas, enquanto áreas do interior apresentam densidade muito menor. O gráfico à direita ele lista os municípios com maior número de veículos particulares, veículos próprios, destacando São Paulo com mais de 17 milhões, que evidencia a dependência do transporte próprio nessa cidade. Já o gráfico de linha, na parte inferior, demonstra o crescimento trimestral da frota, que segue em expansão contínua. Essa tendência reforça a necessidade de políticas públicas que incentivem o transporte coletivo e sustentável, reduzindo o impacto do trânsito e da poluição. No último painel, o foco é o desempenho operacional e a acessibilidade da frota de transporte coletivo. Foram analisados mais de 5.000 registros de dados, com velocidade média global de 21 km por hora, um indicador aceitável, mas com alta variabilidade, o que afeta a previsibilidade das viagens. O gráfico inferior ele mostra as 8 linhas mais rápidas, com destaque para picos de velocidade acima de 30 km por hora. Explicando para vocês um pouco melhor sobre esse gráfico de CV velocidade média por linha, o desempenho versus a estabilidade de cada linha. A linha superior ela mede o desempenho da linha em km por hora, então quanto mais alto, mais rápido é o serviço. Já a linha inferior ela mede a previsibilidade do tempo de viagem, então quanto mais baixa for essa linha, mais estável e previsível é o tempo do percurso. E aqui quando a gente passa o mouse por cima, nós costumamos ver cada um desses destinos. E aí tem o CV de velocidade, que é a estabilidade, e a velocidade média de cada uma das linhas que foram registradas dentro desses 5.000 dados, mais de 5.000 dados
analisados. Em resumo, o projeto proporcionou uma visão integrada entre os dados públicos e percepções humanas, destacando a relevância da ciência de dados na gestão da mobilidade urbana. A partir das análises, foi possível identificar gargalos, avaliar a satisfação dos usuários e propor caminhos para políticas mais eficientes de transporte público. Muito obrigada.